Páscoa. A Páscoa foi instituída por Deus, né, que ordenou a Moisés que instituísse isso para os filhos de Israel. E para que foi instituído? O que foi instituído e para que foi? Veja bem, o povo de Israel estava no Egito escravo. E durante aquelas pragas que todo mundo já conhece, nós não vamos aqui detalhar, mas no desenrolar daquelas pragas, então estava para acontecer a última, que era a morte dos primogênitos, a matança dos filhos mais velhos de todos os egípcios. E aí o anjo da morte ia passar meia-noite e iria matar essas pessoas. Porém, Deus instituiu um pacto com o seu povo e ordenou que se matasse um carneiro e pegasse do sangue e passasse nos umbrais das portas, nas vergas, e que essas pessoas ficassem dentro de suas casas, porque o anjo da morte ia passar, né, e ia matar todos os primeiros filhos de todas as famílias. Porém, naquela casa que estivesse com sangue nas portas, o anjo iria passar por cima. Daí vem a palavra hebraica Pesach, que quer dizer passar por cima. Então, a palavra Páscoa significa exatamente isso, passar por cima. O anjo vingador passou por cima das casas dos israelitas que havia passado o sangue do cordeiro nas suas portas e não houve mortandade naquela casa. Este é o significado da Páscoa, passar por cima. E nas casas que não havia passado sangue, houve morte, conforme nós já sabemos da história. E depois disso, depois da morte dos primogênitos, os filhos de Israel saíram do Egito e, chegando no Mar Vermelho, eles tiveram que passar. Aí vem a palavra Páscoa de novo, porque eles tiveram que passar para o outro lado, certo? Então a palavra Páscoa significa isso, passagem, passar por cima, passar, né? E então, mas até aqui nós sabemos o significado da palavra Páscoa e para que foi instituído. Foi instituído como símbolo desse livramento. A Páscoa foi instituída como um sinal, uma aliança eterna entre Deus e o povo de Israel. Os judeus comemoram a Páscoa até hoje, né? Porque esse pacto foi feito com os filhos de Israel perpetuamente, por todas as gerações, para se lembrar que neste dia o anjo vingador passou por cima de suas casas e Deus poupou as suas vidas, as vidas dos seus filhos. Deus poupou porque estava dentro de suas casas, protegidos pelo sangue do Cordeiro, que estava representando também Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, tudo bem, mas como que era a Páscoa? A cerimônia da Páscoa era comemorada como? Hoje, eu estava falando do peixe, por quê? Porque tradicionalmente é proibido comer carne durante a quaresma, durante a semana da Páscoa, né? Principalmente na sexta santa, na sexta-feira da paixão. As pessoas não comem carne porque é pecado, né? Acreditam que é pecado comer carne. Mas é pecado comer carne? É pecado comer peixe ou qualquer tipo de alimento na sexta-feira santa ou qualquer outro dia, ou sexta-feira 13, ou sexta-feira qualquer que seja? É pecado? O que a Bíblia diz? Como que foi feita a Páscoa? A Páscoa, meus amados, era exatamente o contrário. O povo tinha que comer carne. Porque na Páscoa, esse cabrito que foi morto para passar o sangue nas portas, ele teria que ser comido, assado. Então na Páscoa o povo fazia churrasco. A ordem de Deus é para o povo comer churrasco na Páscoa. Não era para comer peixe, nem ovo de chocolate, nem coelhinho da Páscoa, nem alface. Nem mesmo ficar em jejum, né? Fazer jejum é bom, sim, é bíblico jejuar. Mas não tem ordenança para as pessoas jejuarem na Páscoa. Na Páscoa era para as pessoas comer churrasco. Israel, que pecado é esse? Está na Bíblia. Êxodo capítulo 12. Podem abrir aí e conferir para vocês. A instituição da Páscoa. Toda a família se reunia em suas casas, matava o cordeiro, passou o sangue nos umbrais das portas e agora essa família ia assar o cordeiro e comer todo. Era para comer carne e muita carne. Se a família fosse grande, tudo bem que ia dar um pedaço ali para todo mundo. Mas se a família fosse pequena, eles teriam que comer muita carne, porque não poderia sobrar para o outro dia. Não poderia deixar daquela carne para comer durante a semana ou durante o mês. Eles teriam que comer todo
o cordeiro naquela noite. A carne que porventura sobrasse teria que ser queimada. Deixar ali em cima, né, do fogo para se queimar, não poderia restar nada no outro dia. Então, de onde que tiraram essa coisa que não pode comer carne na sexta-feira ou na Páscoa ou durante a Quaresma? Eu, sinceramente, não sei, né, da onde que veio. É lógico que tem uma explicação, deve ter algo histórico aí, mas eu realmente não sei da onde que começou essa coisa de proibição de comer carne na Páscoa. Eu prefiro ficar com o que está na Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que era para comer carne, que era para comer churrasco, eu prefiro acreditar na Bíblia, né? Porque vale o que está escrito. A lei é o testemunho. Se não falar dessa maneira, jamais verão a alva, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, tá? E errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, eu prefiro ficar com o que está escrito. Está escrito para comer carne. Então, se a Bíblia diz que as pessoas teriam que comer carne na Páscoa, o fato de eu comer carne hoje, eu não estou pecando. Ah, então tem que comer carne e não pode comer peixe? Absolutamente, meu amado. Você pode comer carne, peixe, ovo, galinha, frango, peru, o que você quiser. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai. Porque o que você come hoje, amanhã, ele é expelido, é jogado fora. Jesus que disse isso. Né? O que contamina o homem é o que sai da boca. Porque da boca que procede, né? A mentira, o engano, a hipocrisia, né? O ódio, né? Da boca do homem é que saem as falsidades, o orgulho, tudo que não presta é que sai da boca do homem, tá certo? Mas o que entra pela boca do homem, entra e sai. Então a comida e a bebida não nos tornam aceitáveis diante de Deus. Jesus Cristo tornou puro todos os alimentos ao falar disso, né? E seguindo lá, Paulo fala que todas as coisas são puras para os puros, mas para o infiel, o ímpio, nada é puro. É porque a sua mente está contaminada. E tudo que nós recebemos com oração e ação de graça é purificado. Então não há alimento que seja recusado. Na semana santa ou não, a semana normal, o cristão ele está livre para comer o que tiver na sua casa. Ele não é obrigado a fazer compra que ele não pode, ou simplesmente para seguir uma tradição ou um mandamento que seja da sua igreja, da sua instituição, não interessa. O cristão não tem a obrigação de seguir ordenança de comida, coisa nenhuma. Ele come o que tiver. Se tiver ovo na casa, ele vai comer ovo. Se tiver carne, ele vai comer carne. Se tiver bacalhau, ele vai comer bacalhau. Se tiver escargot, ele vai comer escargot. Tá certo? Se tiver mortadela, ele vai comer mortadela. Se tiver miojo, ele vai comer miojo. Come o que te puser na sua frente. Está escrito na Bíblia. Ah, Israel, mas você está falando da carne aí, do cabrito, mas isso era no Antigo Testamento. Agora no Novo não, porque Cristo morreu e tal. Então vamos para cá. A Páscoa foi instituída como um pacto entre Deus e os israelitas, para relembrar a sua saída do Egito, a sua passagem pelo Mar Vermelho e a passagem do anjo da morte por sobre as suas casas, livrando os seus filhos. E Jesus Cristo, então? Jesus Cristo, antes da sua morte, ele celebrou a última Páscoa. A última Páscoa. Eu falei a última Páscoa porque tem crentes que falam que foi a última ceia. A gente costuma ouvir muita gente falar, né? E muitos de nós falamos, olha, na última ceia Jesus tomou o cálice e o pão e partiu. Não, meu amigo, meu irmão. Jesus Cristo celebrou a última Páscoa. Jesus Cristo reuniu-se com seus apóstolos, seus discípulos, e foi celebrar a última. Por que a última? Porque ele instituiu um novo pacto, uma nova aliança. Por isso que ele disse, tomai e comei, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Eis que vos dou um novo mandamento. Então ali, na última Páscoa, Jesus Cristo instituiu a ceia. Então ali nós tivemos a primeira ceia. Para os cristãos, nós dizemos ceia do Senhor. Para os católicos, eles dizem Eucaristia. Então, a Eucaristia
e a ceia do Senhor, ela está no lugar da Páscoa. Ela dá uma sequência, né? Uma coisa não elimina a outra e não destrói a outra. É uma continuidade. Então a Páscoa durou até ali. Naquela noite que Jesus foi entregue, na noite que Jesus foi traído, ele celebrou a última Páscoa. Então, para nós cristãos, de qualquer segmento, para um cristão, aquele que segue a Cristo, a Páscoa judaica não tem mais valor, certo? Valor prático, tem valor simbólico, histórico e no sentido espiritual, sim. Tem sentido, mas para comemorarmos, não. Celebrarmos, observarmos, não. O que vale para nós é a ceia ou Eucaristia, como quer que seja. Por quê? Porque ali Jesus partiu o pão e deu ao seu discípulo, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e, tendo dado graça, disse: bebei dele todos. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós. Então ali Jesus Cristo instituiu uma nova aliança, certo? Diferente da aliança mosaica, que era celebrando a passagem do povo de Israel para Canaã. Jesus Cristo nos faz uma passagem da morte para a vida, do pecado para a santidade, da terra para o céu, né? Então ali o pacto que Jesus Cristo estabeleceu não foi com o sangue do cordeiro, do cabrito, mas foi com o seu próprio sangue. Isto é o meu sangue. E ele disse: porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer deste pão e não beber deste cálice não tem vida em si mesmo. Tá certo? Então, mas e aí? Pode comer? Não. Jesus Cristo disse: este pão é a minha carne. Então, se a Páscoa judaica era comemorada com carne, a ceia do Senhor também foi instituída e celebrada com carne. Jesus Cristo disse: quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, simbolicamente, aquele pão estava representando o corpo de Cristo. Quando nós tomamos a ceia, comemos o pão, bebemos o vinho nas nossas igrejas, nós estamos ali de maneira espiritual, simbolicamente, comendo o corpo de Cristo. Por que eu disse de maneira simbólica? Porque o corpo de Cristo não está ali. O pão não se transforma em carne. A hóstia não se transforma em carne. Sim, talvez você pode ficar escandalizado ou com raiva de mim, mas isso é óbvio e está na Bíblia, né? Simbolicamente, sim. Né? O pão nunca vai se transformar na carne. A hóstia nunca vai se transformar na carne de Cristo. Ela representa, simboliza. Ah, não, Israel. Ali, Jesus Cristo falou que é o meu corpo. Você tem que começar a aprender regra de gramática portuguesa. Na Bíblia, usa todas as figuras de linguagem, todos os recursos de linguagem, a Bíblia usa. Jesus Cristo estava ali e deu pão, dizendo que é a sua carne. E as pessoas comeram o pão como se fosse a carne. Se tivesse comido a carne de Jesus Cristo, ele teria morrido antes de ser crucificado. Como é que os discípulos comeram a carne de Jesus se ele estava vivo junto deles? E se ele próprio estava comendo do mesmo pão que era a carne dele? Como é que os discípulos comeram literalmente a carne de Cristo? Me explica isso aí. Tá certo? Então não tem justificativa. Simbolicamente, sim, representa o corpo de Cristo. As pessoas não comeram a carne de Cristo, as pessoas não beberam o sangue, ele não se furou, não se cortou e botou no cálice para as pessoas beber o sangue, ele deu o vinho. Mas ele disse: este cálice é o meu sangue, mas não era o sangue próprio dele. Então, se o cálice não era o sangue, tampouco o pão era a carne, literalmente. Será que é tão difícil entender as coisas? Não é, né, meu irmão? Tá muito simples, muito claro na Bíblia. Mas isso é assunto para outra coisa, para outro tempo, para outro estudo. O que eu digo é o quê? A Páscoa judaica foi instituída com carne e a ceia do Senhor foi instituída também com carne. Assim como os judeus comeram, os israelitas comeram a carne do cordeiro, nós comemos a carne do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comemos de maneira simbólica, de maneira figurada, de maneira espiritual, através do pão, tá certo? Ou através da hóstia, como é celebrado, né, no romanismo. Mas
espiritualmente, simbolicamente, é carne. Então essa coisa de proibir comer carne, dizer que é pecado comer carne na Semana Santa ou na Páscoa, é no mínimo, uma ingenuidade ou uma simplicidade, sabe, escandalosa. Escandalosa. E é totalmente ir ao contrário, ir numa direção contrária do que foi instituído. A Páscoa foi instituída com carne, a ceia foi instituída com carne. Ah, então, Israel, eu tenho que parar de comer peixe e só vou poder comer carne. Negativo. Coma o que tiver na sua mesa. Porque a comida não te torna melhor nem pior diante de Deus. A comida vai entrar no seu estômago, tá certo? E vai te fortalecer, te dar força para você viver o seu dia a dia, mas ela não te torna 1 milímetro melhor diante de Deus nem pior. Porque Deus não come. Né? Deus não está preocupado com a sua comida. Deus está preocupado com o seu coração. Né? Deus está preocupado com o que entra na sua boca, mas o que sai. Que palavras você está proferindo? Né? Para que você está usando a sua boca? Né? Do que o seu coração está cheio? Porque a boca fala do que o coração está cheio. É disso que Deus está preocupado. É com isso que Deus está preocupado. Então, finalizando aqui, nós já sabemos, né? Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate. Na Páscoa judaica não teve chocolate, não teve coelho. Na ceia do Senhor também não teve coelho, não teve chocolate, não teve presentinho, não teve enfeitinho, não teve nada. Então vamos parar de infantilidade, vamos parar de tradicionalismo, vamos parar de religiosidade e voltarmos para a palavra de Deus. Porque tudo está na palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Não estou aqui criticando religião de ninguém ou dogmas, ou doutrinas, ou costumes, ou ensinamentos. Não estou criticando, eu estou dizendo o que está na Bíblia. Gostando ou não gostando, não sou eu quem escrevi. Certo? Eu só simplesmente estou dizendo o que está lá. Que qualquer um de vocês que estiver ouvindo agora, que estiver vendo esse vídeo, pode conferir. Está na Bíblia. Né? Está lá em Coríntios 11, 23, Mateus 25, Êxodo capítulo 12. Está tudo isso que eu estou falando para vocês, está tudo lá. É só simplesmente conferir. Aí você vai ver lá e dizer, olha, poxa, não foi Israel que falou meu não, está aqui. Né? Israel só leu. E está falando para a gente o que leu, e a Bíblia está disponível para todo mundo. Tá certo? Então, é Semana Santa? Você está com medo de comer carne? Está com medo de comer peixe? Coma o que tiver na sua casa, meu irmão. E agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Tem peixe? Coma. Faça aquela moqueca gostosa, coma. Tem carne? Faça lá um churrasco, um guisado, o que quer que seja, e coma. Ah, só tem ovo. Coma e agradeça a Deus. Ah, mas tem ovo de chocolate. Coma. Chocolate não é pecado. Não é pecado comer chocolate. Quem falou que é pecado comer chocolate? Pecado não é comer, como eu já falei. Pecado é a ignorância. O maior pecado é a ignorância. Porque a palavra pecado, a palavra pecar significa errar o alvo. Então, pecado é o erro, é o engano. É você não saber o que está falando, do que está fazendo. Por que eu como peixe na Páscoa? Ah, não sei, porque... Ah, mas por que não pode comer carne? Ah, também não sei. E ovo de Páscoa, de onde que vem isso? Não sei. E o coelho? Coelho bota ovo? Aí se a pessoa não ganhar o ovo de Páscoa, perde o casamento, perde o noivado, perde o namorado, os filhos ficam com raiva dos pais, fica triste, vai chorar. Já pensou? O que é isso, né? Então isso não tem nada a ver com a Bíblia, meu irmão. Fique com a palavra, tá certo? Vamos celebrar. Podemos comemorar a Páscoa? Podemos sim, porque Cristo se entregou por nós. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por causa do meu pecado, foi humilhado, teve o seu sangue derramado e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nós temos muito que comemorar na Páscoa sim, né?